Há muito tempo, em Israel, quando os filisteus governavam, nasceu um menino especial chamado Sansão para uma mulher que nunca havia conseguido ter filhos. O anjo havia vindo a ela e lhe disse que ela teria um filho. O anjo disse que Sansão seria nazireu, o que significa que ele era dedicado a Deus desde nascimento. Ele tinha uma regra: nunca cortar o cabelo, porque seu cabelo comprido era o segredo por trás de sua força incrível. À medida que Sansão crescia, ele se tornou famoso por sua super força. Um de seus primeiros feitos incríveis foi lutar contra um grande leão assustador com as próprias mãos. Ele o rasgou ao meio, como rasgar um pedaço de papel. Todos que ouviram falar disso ficaram surpresos. Isso mostrou a todos que ele tinha um poder especial de Deus. A vida de Sansão foi cheia de aventuras e momentos difíceis. Ele frequentemente se encontrava lutando contra os filisteus, que estavam sendo muito malvados com o povo de Israel, os israelitas. Em uma luta incrível, Sansão estava tão zangado que pegou a mandíbula de um jumento e a usou para derrotar 1000 soldados do exército filisteu. Sua força era inacreditável e todos sabiam que era um presente de Deus. Mas Sansão tinha um grande problema que ele não esperava. Ele se apaixonou profundamente por uma mulher chamada Dalila. Os filisteus descobriram e usaram Dalila para enganar Sansão. Eles queriam saber o segredo por trás de sua força. Dalila tentou várias vezes descobrir, e finalmente Sansão lhe contou sobre seu cabelo. Ele disse que se seu cabelo fosse cortado, ele perderia sua força. Uma noite, enquanto Sansão dormia, Dalila cortou seu cabelo. Quando ele acordou, estava fraco. Os filisteus o capturaram facilmente. Eles foram cruéis e brutais com ele. Eles o deixaram cego e o trancaram na prisão. Foi a parte mais triste da vida de Sansão. Mas na prisão, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Junto com ele, sua força estava retornando. Em seu momento heróico final, Sansão estava em um templo cheio de filisteus. Ele orou a Deus por força uma última vez. Com toda a sua força, ele empurrou contra as enormes colunas do templo. O templo o salvou, destruindo seus inimigos e também a si mesmo. A vida de Sansão serve como uma lição poderosa sobre as consequências de nossas escolhas e a força infalível de Deus, mesmo em nossos momentos mais fracos. Em uma terra dos tempos antigos, havia um homem chamado Jonas. Conhecido por sua sabedoria, mas às vezes teimoso, ele estava prestes a enfrentar um grande desafio. Jonas era muito gentil. As pessoas da cidade iam até ele em busca de ajuda porque ele era sábio e dava bons conselhos. Ele amava falar com Deus e rezava muito, mostrando que realmente se importava em ser bom e gentil. Em um dia ensolarado, Deus falou com Jonas: Jonas, você deve ir para Nínive, uma cidade perdida na maldade. Eles não acreditam em mim e seus caminhos malignos chegaram até mim. Em 40 dias, eu destruirei Nínive, a menos que você os mude. Mas Jonas estava com medo e não queria ir. Em vez de ir para Nínive, Jonas embarcou em um navio para Tarsis, esperando escapar de sua tarefa assustadora. No mar, uma tempestade terrível irrompeu. Os marinheiros, aterrorizados, se perguntavam quem havia trazido essa desgraça. Enquanto isso, Jonas dormia abaixo do convés, inconsciente do perigo. Os marinheiros lançaram sortes para descobrir a causa da tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele confessou: estou fugindo da tarefa de Deus. Me jogue no mar e a tempestade cessará. Relutantemente, os marinheiros jogaram Jonas no mar revolto. Milagrosamente, a tempestade parou. Os marinheiros ficaram maravilhados e se comprometeram a servir o Deus de Jonas nas profundezas. Jonas foi engolido por uma baleia gigante. Por dentro, era escuro e úmido, um quarto estranho. Jonas rezou fervorosamente, percebendo que não podia se esconder de seu dever. Ele prometeu cumprir o comando de Deus se fosse salvo. Depois de 3 dias, a baleia vomitou Jonas perto de Nínive. Jonas ficou agradecido e sabia que era hora de completar sua missão. Jonas caminhou por Nínive, uma cidade de pessoas mais que não acreditavam em Deus, e as advertiu: em 40 dias, Nínive será destruída, a menos que você mude seus caminhos. Ele contou a eles toda a história do navio e da baleia. As pessoas ouviram Jonas e começaram a mudar, abandonando suas ações malignas. Quando se passaram 40 dias, Jonas acampou no deserto para ver o que aconteceria com a cidade. O povo de Nínive agora acreditava em Deus e se arrependeu. Deus viu sua mudança de coração e não destruiu a cidade. Depois que Nínive foi salva, Jonas ficou chateado. Ele não conseguia entender por que Deus poupou a cidade que havia sido tão má. Deus queria ensinar a Jonas sobre o cuidado. Então Deus fez uma planta especial crescer para dar sol a Jonas do sol quente. Jonas gostou muito da planta, mas no dia seguinte, Deus permitiu que um verme comesse a planta,
e Jonas ficou muito quente e infeliz. Deus perguntou a Jonas se ele se importava com a planta. Jonas disse que sim. Deus então disse que Jonas se importa com a planta, mas eu me importo com todas as pessoas em Nínive, especialmente as crianças e os animais. Eles cometeram erros, mas merecem uma chance de serem melhores. A história de Jonas nos ensina sobre ser gentil e perdoar. Mesmo quando as pessoas fazem coisas ruins, elas podem mudar e se tornar boas novamente. Na antiga terra de Israel, vivia um homem chamado Elias. Ele vivia numa época em que nunca chovia e tudo estava seco. Rios secaram, colheitas murcharam e a terra rachou sob o sol escaldante. As pessoas estavam preocupadas, mas Elias acreditava que Deus as ajudaria. Elias vivia perto de um pequeno riacho chamado Caritá. Por que Deus lhe disse para ir para lá e se esconder do rei Acabe e sua rainha Jezabel, que levavam as pessoas a adorar deuses falsos? Todos os dias, povos negros traziam pão e carne para Elias, para que ele pudesse sobreviver longe da cidade. Essa era uma forma especial de Deus cuidar de Elias. Mas logo o riacho também secou. Então Deus enviou Elias para uma cidade chamada Sarepta. Lá ele encontrou uma viúva que estava ficando sem comida. Elias disse algo incrível para ela. Se ela compartilhasse sua comida com ele, Deus garantiria que sua comida não acabasse até chover novamente. E foi exatamente o que aconteceu. O pote de farinha e a jarra de azeite da viúva nunca se esgotaram. A viúva tinha um filho que ficou muito doente. Ele parou de respirar e morreu. Elias ficou muito triste e orou a Deus e milagrosamente o menino voltou a respirar. A mulher ficou tão feliz e soube que Elias estava realmente próximo de Deus. Um dia Deus disse a Elias para confrontar o rei Acabe e desafiá-lo a provar qual Deus é real. Ele foi para o lugar chamado Monte Carmelo para mostrar ao povo qual era o verdadeiro Deus. Ele desafiou os profetas do falso Deus Baal. Ambos sacrificariam um touro em um altar, mas eles não acenderiam o fogo eles mesmos. Em vez disso, pediriam aos seus deuses que o fizessem. Os profetas de Baal tentaram o dia todo, mas nada aconteceu. Então foi a vez de Elias. Ele reparou o altar de Deus que havia sido quebrado, colocou seu sacrifício nele e até derramou água sobre ele. Ele orou e, de repente, fogo desceu do céu e queimou seu sacrifício. Todos ficaram maravilhados e perceberam que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Depois disso, Elias orou por chuva no topo do Monte Carmelo. Uma nuvem pequena cresceu e cresceu. Então começou a chover. Todos ficaram aliviados e felizes. Depois que Elias fez chover, a rainha Jezabel ficou muito brava. Elias estava com medo, então ele fugiu para o deserto. Enquanto Elias estava se escondendo e se sentindo realmente sozinho, algo incrível aconteceu. Deus falou com ele. Deus disse a Elias que ele não estava sozinho. Havia muitas outras pessoas que agora acreditavam em Deus. Isso fez Elias se sentir muito melhor. Deus também lhe contou sobre coisas novas a fazer e sobre um homem chamado Eliseu que o ajudaria e um dia seria seu sucessor. Um dia, quando estava com Eliseu, um carro de fogo com cavalos de fogo veio e levou Elias para o céu. A jornada de Elias foi cheia de milagres e do poder de Deus. Isso nos ensina sobre ter fé e confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem realmente difíceis.